Bom dia com Jesus. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E esta união é do Espírito. Portanto, esta união independe do encontro físico, porque é espiritual. Nós já sabíamos disto desde sempre, a Bíblia nos ensina. E aí, o nosso Deus nos dá esta oportunidade maravilhosa, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a despeito de não podermos nos reunir fisicamente no templo, nós permanecemos unidos em espírito e em verdade. Estamos iniciando este culto da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Eu quero lembrar, estão aparecendo aí na tela os nomes dos professores e das suas respectivas classes que teremos logo após este culto. A classe dos adolescentes, a classe dos jovens e a classe dos adultos, com os seus respectivos professores. Portanto, permaneça, continue. A escola dá sequência ao culto que iniciamos agora. Teremos um momento de louvor maravilhoso com os nossos amados músicos Fabrício e André. Teremos um momento do ofertório, da consagração. Teremos um momento da palavra, quando vamos receber a mensagem de Deus através do nosso pastor, o reverendo Lucas Apolinário. Portanto, permaneça conosco, vamos adorar a Deus e não esqueça de dar o teu like. Inscreva-se no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho para receber as mensagens da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Compartilhe com um amigo, com um parente. Vamos multiplicar o número de inscritos no canal da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Isto é relevante para a igreja diante do YouTube e, naturalmente, vai favorecer a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de dar o like, dê sempre, tem aí este sinal de positivo, dê o like. Toda vez que entrar, dê o like. Compartilhe também no chat aquilo que você está sentindo e compartilhando do amor de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir o texto sagrado e fazer a leitura que é a chamada à adoração. Tragam as crianças, quero saber que as crianças estão fazendo a leitura e vamos fazer em voz audível. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 18. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. Vamos fazer a leitura em voz audível. Imagine, em várias partes da cidade, do estado, do Brasil e além fronteiras, todos lendo a palavra de Deus neste instante. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. Leiamos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, vós alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, à nossa mente. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre o culto, sobre a escola bíblica dominical. Amado Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto lido, é com temor e tremor que nos dirigimos a Ti. Como diz o texto ainda, Senhor, é na certeza de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a Tua glória e no poder do Espírito Santo, que nós nos dirigimos a Ti, que nós Te exaltamos, que nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Senhor, louvado seja o Teu nome. Oh Deus, a Tua palavra diz: como as águas cobrem o mar, como as ondas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do Teu poder e da glória do Senhor. Senhor, nós vivemos nesta esperança, nós vivemos nesta certeza, nós vivemos nesta alegria. E assim, ó Deus, recebe este culto como a expressão máxima do louvor, da adoração que a Ti devemos. Ó Deus, recebe este culto e ministra, Senhor, pelo Teu poder e graça ao nosso coração. Fala através dos louvores, fala, Senhor, através dos cânticos. Ó Deus, usa e unge os Teus servos Fabrício e André. Fala, Senhor, por boca do pastor Apolinário. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Recebe, ó Deus, a nossa vida no Teu altar. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E aí eu convido os nossos queridos Fabrício e André. Louvemos ao Senhor. Celebremos ao Senhor com os nossos amados irmãos. Louvado seja Deus. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, cuida de nós, nos protege, nos guia, nos ampara, nos conforta. Nós dependemos de Ti. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu mais quero. O que mais quero
é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade, Senhor, e te mostrar os meus pequenos, grandes sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, Senhor, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração, meu coração, meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, pois não existe vendaval para destruí-la. E a família que habita dentro dessa casa, no Senhor espera. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, aleluia. Não existe vendaval para destruir.
e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Teu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Teu amor nunca mudou. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em teu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Não desista, meu irmão, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Teu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Teu amor nunca mudou. Teu amor nunca mudou. Teu amor nunca mudou. Aleluia. Espera no Senhor sem desistir. O amor do nosso Deus, Ele não muda nunca. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Não há melhor lugar que estar em meio a qualquer situação que seja, inclusive como essa que nós vivemos. Não há lugar melhor do que nos braços do Pai, nos átrios dele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Oh, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios
vale mais que 1000, muito mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, aleluia, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente, aleluia, Senhor. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, Ele é o nosso Deus. Graças a Deus que podemos cantar louvores ao nosso Deus. Não temos palavras para agradecer a Deus por este privilégio de louvar, de cantar ao Senhor. Agradecer a Deus pela participação daqueles que se servem da linguagem de Libras, do idioma de Libras. Agradecer a Deus pela ministração da nossa querida Juliana Fraga. Que louvor maravilhoso, que tradução, que interpretação maravilhosa. E saber que aqueles que se utilizam de Libras estão também louvando e adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, na palavra de Deus, nos inspirar para a consagração do ofertório. E eu quero citar o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, aliás, no capítulo 16, os versículos 13 e 14. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E assim, com amor, varonilmente, fortalecidos no Senhor, vigilantes, agradecidos ao Senhor, que, conforme a Bíblia manda, nós materializamos o culto através dos dízimos e das ofertas. Está aparecendo aí na tela as contas bancárias da tesouraria da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Você pode fazer a transferência eletrônica pelo smartphone, você pode ir a um caixa eletrônico, fazer o depósito ou mesmo a transferência, ou se preferir, você pode, no horário comercial de segunda a sexta, ir à Secretaria da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto e consagrar no gasofilácio o teu dízimo, a tua oferta. Lembre-se do nosso compromisso do Real Missionário. É um compromisso dos membros da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. E muito nos alegra saber que temos missionários nos diversos continentes do mundo. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e consagrando ao Senhor este ofertório. Amado Deus e eterno Pai,
É com muita alegria que nós consagramos a Ti daquilo que o Senhor nos dá. Tudo é Teu, Senhor. Tudo vem de Ti e do que é Teu Tu damos. Ó Deus, não temos palavras para agradecer este gesto da Tua compaixão, da Tua misericórdia para conosco, em que Tu nos dá e confia a nós o devolvermos aquilo que é do Senhor. É com muita alegria, Senhor, que nós devolvemos a Ti os dízimos e as ofertas, como parte do culto que a Ti devemos. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e pedimos a Tua bênção sobre a administração desses recursos. Abençoa o conselho da igreja, abençoa o tesoureiro da igreja, abençoa, ó Deus, a aplicação desses recursos para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, nós teremos a oportunidade agora de ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E eu convido ao reverendo Lucas Felipe Apolinário da Costa, o mensageiro de Deus, que vai falar da parte do Senhor para a nossa edificação. Ouçamos com atenção a mensagem da Palavra de Deus. Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em seu coração, em sua vida nesta manhã. Vamos ouvir a palavra do Senhor e que com certeza ela falará ao seu coração. Estamos estudando no mês de agosto o fato de estarmos honrando a Igreja de Cristo, como servir a Deus honrando a Igreja. E por isso nesta manhã eu quero ler um texto com você que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 2. E eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 4. Abra o seu coração para você ouvir a mensagem do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai querido, em nome de Jesus, fale através da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero falar nesta manhã ao seu coração, baseado neste texto de Filipenses, capítulo de número 2, sobre como honrar a igreja através da unidade cristã. Como honrar a igreja através da unidade cristã. Paulo, então, ele mostra aqui pelo menos 4 coisas, as quais eu quero aqui abordar com você. Primeira coisa, nós falaremos sobre o alicerce desta unidade. Segundo lugar, os perigos contra a unidade da igreja. Terceiro lugar, em relação ao imperativo da unidade. E em quarto lugar, a virtude que promove a unidade. Meus irmãos, antes de entrar propriamente, eu quero deixar aqui 4 coisas especiais para falarmos sobre a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja. Em primeiro lugar, a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Não é uma decisão de um conselho, de um presbitério, não é a decisão de um departamento da igreja promover a unidade. Ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Em segundo lugar, essa unidade não é externa, mas ela é interna. Ou seja, não é uma coisa organizacional nem denominacional, ela é orgânica, ela é espiritual, de maneira que aqueles que creem em Cristo, que são seladas por meio do Espírito Santo, batizados no corpo pelo Espírito Santo, não importa qual a igreja, não importa qual a denominação, se elas creem em Jesus Cristo de fato e de verdade, conforme a Bíblia nos revela, então nós temos a unidade também juntamente com estes amados irmãos. Terceiro lugar, essa unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Não é o ajuntamento de várias pessoas, de vários credos, de várias religiões, de vários pensamentos e filosofias.
Na verdade, é um corpo que se encontra, que tem a sua verdade baseada na revelação da palavra de Deus. Não há unidade da igreja fora da verdade das Escrituras Sagradas. Não somos um, senão com aqueles que creem no mesmo Deus, no mesmo Pai. Não há unidade, então, fora da verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, a unidade da igreja precisa ser preservada com diligência. Enquanto vemos que a produção desta unidade vem de Deus, a preservação desta unidade, que também vem de Deus, para o nosso coração, mas também é uma responsabilidade daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Por isso a palavra do Senhor nos fala que devemos lutar diligentemente pela unidade no vínculo da paz. Queridos, e quando olhamos então para a igreja de Filipos, os filipenses, Paulo mostra-nos nesta carta que esta igreja era a coroa da sua alegria. Esta igreja era parceira do seu sustento, havia uma visão de contribuição missionária, essa igreja era operosa em seu trabalho. Mas corria um risco que todas as igrejas saudáveis correm, o risco da comunhão ser minada, destruída, o risco da divisão. Queridos, isso era um problema pelo fato de irmãos estarem debaixo do mesmo teto, mas não havia unidade de mente, de coração, de propósito. E isso traria para aquela igreja um problema muito sério em breve, no futuro. No capítulo 1, versículo de número 27, Paulo inclusive já tinha abordado sobre este tema da unidade. E ele sugere que os irmãos estavam trabalhando, estavam fazendo a obra, estavam cumprindo todos os seus programas e propósitos e programações, mas não estavam unidos. Não havia de fato uma unidade forte entre os irmãos. Cada um puxava de um lado. Não havia uma unidade, não havia uma só alma, não havia uma só mente. Paulo então mostra-lhes o perigo de estarem na mesma igreja, participando do mesmo corpo, mas não estavam coesos, não estavam com o mesmo propósito. Queridos, vamos ver aqui então, nesse texto que nós acabamos de ler, algumas questões que Paulo trata para a gente sobre esta unidade neste corpo, nesta igreja. A primeira coisa que Paulo fala conosco então, como honramos a igreja, é que é preciso nós sabermos quais são os alicerces desta unidade. Quais são os alicerces desta unidade? Queridos, a gente vê aqui no versículo de número 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Este é o primeiro alicerce desta unidade, exortação em Cristo. Querido, quando Paulo coloca se há, Paulo não está colocando aqui uma questão de dúvida. Paulo não está jogando uma dúvida no coração dos irmãos. Na verdade, este se, na sua língua original, se formos olhar mais profundamente, este se está dizendo assim, já que vocês têm Cristo Jesus na vida de vocês, que vocês são parte do povo de Deus, se há então alguma exortação em Cristo, e aqui este é o primeiro alicerce que nós vemos, que é a exortação em Cristo Jesus. Queridos, aqui a gente vê a questão do encorajamento que temos recebido da parte de Cristo, que nós somos exortados por meio de Cristo, que nós somos fortalecidos, consolados por Cristo. Isso deve trazer a unidade cristã. Ora, se Cristo me encoraja, se Cristo me consola, se Ele me anima, se é Ele quem é a razão do meu viver, se Ele enche o meu coração de alegria, de afeto, de amor, então eu não posso romper a minha comunhão com o irmão que também pertence a este mesmo Cristo, que na verdade é um só. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo e dizer que eu não sou um irmão daquele outro que também serve o mesmo Cristo. Se temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e de fato temos, então, queridos, todos aqueles que professam a Cristo Jesus, eu devo estar unido a Ele. Ou seja, eu não posso estar desunido de alguém que está unido a Cristo, se eu também estou unido a Cristo. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Cristo, o Senhor, se não tenho comunhão com o meu irmão. Se nós somos um em Cristo, não tem sentido dizer que, na prática, não somos um.
É necessário ter, então, esta exortação em Cristo. O fato de termos uma exortação em Cristo, o outro também recebe exortação em Cristo, então nós somos um. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Segundo lugar, dentro deste alicerce que Paulo trata em primeiro lugar, é sobre a consolação de amor. O alicerce de Cristo. Em primeiro lugar, exortação em Cristo. Segundo lugar, consolação de amor. Queridos, o amor de Deus por nós não é apenas um amor entre nós. Se Cristo me amou e a si mesmo se entregou, como posso dizer que eu não tenho comunhão com Deus? Como dizer também que não posso ter comunhão com os irmãos? 1 João capítulo de número 3, versículo de número 16 nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Se há alguma consolação de amor. Queridos, nós conhecemos o amor como? Pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós. O que vemos nisso, queridos, é uma questão teológica, um princípio teológico muito certo, muito sério, muito profundo, que Cristo deu a sua vida por nós. Mas qual é a prática disso? Como colocamos a aplicação dessa teoria, dessa teologia do amor de Cristo por nós em prática? Colocamos isso em prática quando damos as nossas vidas em favor dos irmãos. É interessante você perceber, para você guardar bem isso, a prática disso, que João capítulo de número 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz exatamente este versículo que acabamos de ler, que se Cristo morreu por nós, então nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se eu sou alvo, querido, do amor de Jesus, eu também devo ser um canal deste amor de Jesus para outras pessoas, porque o amor de Jesus derramado sobre mim é o que capacita a dar também amor para com os irmãos. E a quem Cristo amou? Cristo amou aqueles que não mereciam ser amados. Isso é prova da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E assim também, queridos, da mesma forma, a quem devemos amar? Muitas vezes, queridos, amamos muito mais aquelas pessoas que também nos amam. Mas amar as pessoas que não merecem amor, amar as pessoas que não merecem afeto, isso, queridos, é um desafio para nós e foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele nos amou, mas não merecíamos o seu amor. Da mesma maneira, eu também devo amar, mesmo aquelas pessoas que na minha concepção imagino que não merecem o meu amor, mas todas devemos amar em Cristo Jesus. O terceiro alicerce que Paulo fala aqui então neste primeiro versículo é a comunhão do Espírito. Se há alguma comunhão do Espírito. Queridos, o Espírito Santo foi nos dado para dar comunhão com Deus e também com os irmãos. É o Espírito Santo que me liga a Cristo, é o Espírito Santo que me liga também aos outros irmãos, de maneira que quem reina nessa comunhão é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Querido, você reconhece uma igreja cheia do Espírito Santo, não simplesmente pelos dons que ela possui, mas pela aplicação e prática do amor fraternal em comunhão uns com os outros. Paulo observa este mesmo ponto na igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja que poderia produzir tantas coisas, uma igreja que poderia fazer tantas e tantas coisas na obra de Deus, no reino de Deus, devido aos dons que cada um possuía, mas não tinha amor, não era uma igreja cheia do Espírito, e Paulo ainda tinha que abordá-los dizendo que eles precisavam de tomar um leite, porque comida sólida eles ainda não poderiam comer, por causa da falta de amor que havia dentro daquela igreja. Queridos, mas onde há o Espírito, há comunhão. O Espírito Santo de Deus reina em você. O Espírito Santo de Deus te enche com a palavra dele, com o poder, com a presença dele em sua vida. É isso também que Paulo fala aos Efésios. Ele diz que devemos falar entre vós, falar entre nós,
com salmos e cânticos espirituais. Perceba que a comunhão precede a adoração. Falar entre vós, com salmos e cânticos espirituais. Entre vós, comunhão, a comunhão precedendo a adoração. Nós não podemos adorar a Deus se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, que nos liga a Deus, o Pai, que nos liga também aos irmãos da Igreja de Cristo Jesus. E por último, este alicerce que Paulo fala neste primeiro versículo, ele diz: se há entranhados afetos e misericórdia. Queridos, nós devemos amar uns aos outros, devemos ter atos de misericórdia, entranhados afetos, devemos ter profunda compaixão, devemos ter sentimentos, mas não apenas sentimentos, mas devemos colocar isso na prática da misericórdia para com as outras pessoas, para com os nossos irmãos. A comunhão, querido, da igreja não passa apenas por sentimentos, mas são também atitudes. É um estilo de vida. Não basta apenas sentir emoção forte diante da tragédia do outro. Não basta apenas sentir, olha que pena, olha o que aconteceu com aquele irmão. Fiquei muito sentido, como às vezes falamos. Mas, queridos, é preciso ter ações práticas, reais, significativas, para estender a mão para aquela pessoa necessitada. Devemos dar a nossa própria vida em favor dos irmãos. O texto não diz que devemos simplesmente dar uma oferta, o que é bênção. O texto não diz que devemos simplesmente levar uma cesta básica, o que é bênção. O texto não diz que devemos apenas abraçar e dizer que sente muito. O texto nos diz que devemos dar a nossa própria vida em favor dos irmãos, assim como Cristo também entregou a sua vida por mim e por você. Então, queridos, estes são os alicerces que Paulo trata com estes irmãos ali da igreja dos Filipenses, que são a exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e entranhados afetos de misericórdia. Segunda coisa que Paulo vai tratar, então, são os perigos que há contra a unidade da igreja. Permita-me pular o versículo de número 2 e nós vamos para o versículo de número 3, onde Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo, além de colocar os alicerces da unidade da igreja, o que promove a essência da igreja, Paulo agora está falando dos perigos que vão se levantar e que já estavam presentes na igreja de Filipos, que pode estar na minha igreja, que pode estar na sua igreja. Que perigos são esses? Queridos, a gente percebe aqui que Paulo já tratou inclusive deste assunto com outras igrejas. Crentes que muitas vezes trabalhavam nas suas igrejas por invejas, por ciúme, por discórdias. E Paulo então coloca aqui que a motivação delas não era a glória de Deus, nem era a unidade dos irmãos, mas despertar zelos, ciúmes em alguém, como se a igreja estivesse diante de uma bela competição para ver quem é melhor. Paulo então fala que o que está atrapalhando essa igreja, o que pode atrapalhar a vida e a unidade de uma igreja. Em primeiro lugar, Paulo então fala do partidarismo. Queridos, partidarismo são algumas coisas, partidarismo são coisas que vêm com toda a sua força para destruir, para acabar com a vida e com a unidade da igreja. Paulo então coloca aqui alguns aspectos deste partidarismo na sua carta aos Filipenses, que vem minando a quebra desta unidade. O primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem unidade. O versículo 27 nos diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo então está observando que havia um perigo de fazer trabalhos dentro da igreja, dentro do reino, mas de não haver unidade neste trabalho, unidade nesta caminhada. É possível sim lutar pela fé evangélica, cada um puxando de um lado e para o outro. Cada um buscando projeção, cada um buscando promoção de seu próprio grupo e não o bem comum da igreja de Cristo.
Em segundo lugar, dentro deste partidarismo, Paulo tratando aqui nessa carta, é o perigo de líderes buscarem os seus próprios interesses. O maior problema era a ameaça da vida, da unidade da igreja. Observe comigo o capítulo número 2, versículos 19 a 21. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos os outros líderes, pois todos eles, buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então perceba que Paulo está tratando deste partidarismo dentro da igreja. Haviam pessoas que buscavam os seus próprios interesses e não o que é propriamente de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o perigo dos falsos mestres infiltrando na igreja. O capítulo número 3, no versículo número 2, nos diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Haviam ali falsos mestres que entristeciam a vida, o ministério do apóstolo Paulo. O capítulo número 3, versículo número 18, nos diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estes homens, para Paulo, se tornaram inimigos da cruz de Cristo porque andaram dentro daquela igreja e repetidas vezes fazendo coisas, buscando seus próprios interesses e ensinando à igreja falsas doutrinas, falsas verdades. Queridos, a entrada de falsos mestres, trazendo para nós aquilo que não é de fato a palavra de Deus, traz também uma destruição na unidade da igreja. Em quarto lugar, dentro destes perigos que Paulo está falando do partidarismo, nós vemos, queridos, o perigo dos crentes viverem conflitos dentro da igreja. O capítulo número 4, versículo de número 2, Paulo trata com duas mulheres. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Uma chamada de atenção diretamente para aquela igreja e para essas duas irmãs, Evódia e Sintique. É interessante, queridos, nós percebermos algo aqui, que a palavra, o nome Evódia significa fragrância e o nome Sintique significa beleza. Fragrância e beleza. Duas coisas que deveriam andar juntas, mas aqui dentro da igreja elas não se combinavam, elas não se entendiam. Trabalhavam na mesma igreja, no mesmo corpo, mas não estavam unidas de mente, não tinham o mesmo propósito nos seus corações. E Paulo chama então a atenção destas duas irmãs. Queridos, além do partidarismo então, que nós vemos Paulo aqui em toda a sua carta colocando este problema de grupos dentro da igreja, Paulo também fala sobre a vanglória ou egoísmo. Capítulo de número 2, versículo 3, nosso texto básico, nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Meus irmãos, há muitas pessoas que dentro da igreja querem tirar a glória de Deus e trazer a glória para si. Ter os holofotes sobre si mesmos. Sempre querem estar em evidência. Sempre querem abraçar projetos e programações e tantas outras coisas, desde que esta pessoa seja o protagonista deste projeto. Porque toda glória não é dada a Deus e a glória então se torna vazia. Deus não divide a sua glória com ninguém. No reino de Deus não há espaço, querido, para nenhum ser humano se projetar. Eu quero crescer dentro daquela igreja, eu quero ser evidência daquela igreja. Esse trabalho não acontece sem eu que esteja à frente. Ou às vezes fazemos isso com outras pessoas. Esse trabalho não vai para frente se não for você que estiver à frente. Nós muitas vezes gloriamos pessoas e muitas vezes nós procuramos a nossa própria glória. Queridos, igreja não é um lugar para você se projetar. Com certeza Deus tem abençoado muito a sua vida na história da sua igreja. Com certeza você foi usado pelo Espírito Santo na história da sua igreja. Muitas vezes nos colocamos como verdadeiros saudosistas. Olha aquilo que eu fiz no passado, olha se não fosse eu, olha se não fosse o fulano, se não fosse o ciclano que tivesse feito isso, nós hoje não teríamos aquilo dentro da igreja. Hoje a igreja não seria o que nós vemos que ela é. Queridos,
A história da igreja não depende de você e nunca dependeu. Graças a Deus por isso. A história da igreja não depende do pastor da igreja. Graças a Deus por isso. A história da igreja, a continuidade da igreja depende sempre do Espírito Santo de Deus agindo na história da igreja. E Ele usa quem quer. E Ele usa até o anonimato para abençoar vidas e para abençoar a igreja. Por isso, queridos, na igreja não há espaço para vanglória. A igreja, queridos, há espaço para pessoas simples, humildes, que reconhecem que a glória sempre é e sempre será do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: não façais nada por partidarismo, não façais nada por vanglória. Toda a glória pertence sempre ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, então, nós podemos ver aí em nossa lição de hoje os alicerces desta unidade. Vemos aí os perigos contra a unidade da igreja, que é o partidarismo e a vanglória. Em terceiro lugar, nós podemos ver também o imperativo dessa unidade. Paulo fala assim, no versículo número 2, completai a minha alegria. É uma ordem, completai a minha alegria. Perceba, queridos, Paulo está preso em Roma. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. E Paulo fala que esta igreja é uma coroa da sua alegria. Se você olhar comigo no capítulo número 4, versículo número 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No versículo número 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no capítulo número 1, versículo número 4, Paulo diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Esta carta de Paulo aos Filipenses é considerada uma carta da alegria. Mas agora Paulo está falando no versículo número 2, completai a minha alegria. Paulo, querido, ele não sentiria alegria simplesmente pelo fato de ele ser liberto da prisão. Paulo não está dizendo assim, no dia que eu sair desta prisão, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito alegre. De fato, isso poderia acontecer. Mas aqui a gente vê que completem a minha alegria. Como que esses irmãos iriam completar a alegria de Paulo? Mesmo ele dizendo que aquela igreja era uma igreja alegre e abençoada, mas como eles deveriam completar esta alegria? Em primeiro lugar, demonstrando unidade de pensamento. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Pensar a mesma coisa. Qual o pensamento, queridos, devemos ter para a comunhão na igreja? Qual o pensamento que teve Jesus Cristo? Observe que Jesus Cristo, ele despojou-se de sua glória, abriu mão dos seus direitos, não usou com usurpação o ser igual a Deus para estar conosco. Então você percebe, queridos, que nós também devemos ter o mesmo pensamento, que pensemos as mesmas coisas, que tenhamos o mesmo alvo, o mesmo propósito, não partidarista, não com vanglória, mas sim o mesmo pensamento que vai fazer com que tudo gira em torno da glória de Deus. Em segundo lugar, que tenhais o mesmo amor, demonstrando então unidade nos relacionamentos. Foi o amor do Pai que trouxe Cristo à terra, a manjedoura, a cruz, a ressurreição. Será que temos o mesmo amor para com os irmãos? Será que honramos a nossa igreja por meio desse amor? Em terceiro lugar, querido, Paulo fala neste versículo que sejais unidos de alma. Queridos, é exatamente o fato de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de estarmos juntos, levando sempre a mensagem do Evangelho, vivendo como se fôssemos e de fato deveríamos ser e de fato somos um só corpo, uma só fé, um só amor, um só batismo, porque afinal de contas temos um só Senhor. Então devemos ser unidos de alma. E em quarto lugar, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é esse que Paulo está narrando aí nesta carta? Aí você vai observar no capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Não vou ler todo este versículo, você pode ler em sua casa aí, onde Paulo começa: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Leia esse texto e você perceberá que sentimento Paulo está tratando aqui como algo que deveria ser aquele processo para preservarmos a unidade da igreja no vínculo da paz. Estas coisas, queridos, então são
o imperativo, uma ordem para estarmos unidos, demonstrando unidade de pensamento, demonstrando unidade nos relacionamentos, no mesmo amor, para que sejamos unidos de alma e para que também tenhamos o mesmo sentimento. Por último, queridos, diante de tudo isso, qual é a virtude que devemos ter para que promovêssemos essa unidade? Queridos, Paulo então fala isso no versículo de número 3 e 4. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A virtude que promove a unidade da igreja, a virtude que faz com que você honre a sua igreja na unidade do vínculo da paz, é a virtude da humildade. Humildade. Meus irmãos, esta palavra, na época do apóstolo Paulo, nos primeiros séculos, ela não era considerada uma virtude. Humildade, queridos, no primeiro século, fazendo parte da literatura clássica daquela época, era símbolo de uma fraqueza moral, era símbolo de subserviência, era símbolo de alguém escravo que não tinha firmeza, que não tinha caráter, de alguém tímido, que não tinha vontade, não tinha propósito em sua vida. Então esta pessoa era considerada humilde. Foi o próprio cristianismo quem trouxe um novo significado para esta palavra, que ela é puramente, inclusive, evangélica. Meus irmãos, Paulo está tratando aqui então que devemos fazer com que esta nossa vida, este nosso relacionamento, preservando a unidade da igreja por meio de uma virtude, que é a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus humilha os soberbos, mas exalta os humildes. Jesus também foi humilde de coração, e como nós também devemos ser humildes. Quando uma pessoa conhece a Deus e conhece a si mesma, não tem como ela continuar soberba. Impossível, queridos, uma pessoa conhecer a Deus e continuar com soberba no seu coração. É impossível também uma pessoa conhecer a si mesma à luz da palavra de Deus e continuar soberba. Porque quando conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos, quem de fato nós somos diante de Deus, nós nos envergonhamos, não há espaço para soberba, não há espaço para vanglória. Quando nós conhecemos a nós mesmos baseado na palavra de Deus, nós vamos ver que nós não somos nada. Você não é nada, querido. Você é uma pessoa que pecou contra o Senhor, você era um inimigo de Deus e Deus foi por meio da graça, foi por meio da misericórdia de Deus que Ele te restaurou, que Ele trouxe de volta à vida e que Ele trouxe você agora a um novo respirar, uma nova caminhada. Não porque você merecia, porque você era alguma coisa, mas foi puramente graça e bondade e misericórdia de Deus. Queridos, quem nós somos? Somos pessoas que precisamos ter humildade para caminhar na vida cristã, preservando a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Querido, então, este é o quadro que Paulo fala aqui neste seu momento com a igreja de Filipos, mostrando que aquela igreja estava correndo um perigo da divisão, de estar correndo perigo do pecado, de correr o perigo de pessoas não estarem honrando a igreja, não estar buscando de fato a Deus como de fato deveriam buscar. Estavam fazendo inúmeros trabalhos, participando de um tanto de coisa na igreja, mas os seus corações estavam longe uns dos outros e longe de Deus, porque haviam outros propósitos por detrás de tanta programação, de tantos projetos, de tantos eventos, de tanta caminhada. E Paulo então diz aqui para eles o alicerce desta unidade. Paulo fala para eles então que havia o perigo do partidarismo e vanglória. Paulo trata com eles então como eles devem completar a sua alegria na prática, e Paulo fala que o que deve estar por detrás disso é um coração humilde, simples na presença do Senhor. Queridos, que nós possamos andar aí com mais humildade. Você quer honrar a igreja onde você participa? Você quer honrar a igreja onde você frequenta? Que você ande em humildade diante do seu Deus. Que você olhe para o seu coração e saiba quem você é. Que você só é hoje o que você é pela graça de Deus, pelas muitas misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você pratique esta palavra por meio da obra do Espírito Santo,
atentando-se para a vida do seu irmão, atentando-se para a vida da igreja, o propósito da igreja, a unidade, os alicerces desta igreja, para que tenhamos aqui uma igreja que de fato glorifique ao nome do Senhor, ama aos irmãos desta igreja e em todas as coisas Cristo Jesus, único, é glorificado. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nos prostramos ante a Ti, Deus, e queremos Te dizer que não somos nada sem Ti, sem o Teu amor. Precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amor, Senhor. Prostro-me aos Teus pés e clamo para que possas me ouvir, pois digno Tu és de receber as primícias desse meu louvor. Prostro-me aos Teus pés e clamo para que possas me ouvir, pois digno Tu és de receber as primícias desse meu louvor. Quero estar para sempre junto a Ti. Onde irei sem esse Teu amor? Vem, Senhor, e enche-me com Teu Espírito. Exalto a Ti enquanto força houver. Eu preciso. Vem, Senhor, e enche-me com o Teu Espírito. Exalto a Ti enquanto força houver. Eu preciso. Eu sou todo Teu. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu, Senhor. Senhor, eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu. Eu sou todo Teu, Senhor. Devemos ser de Deus. Nós, nossa família, nosso lar, nós devemos nos entregar a Deus. Aleluia, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oferta, Deus. Nós não somos merecedores, Pai. Aleluia, aleluia. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu. Eu sou todo Teu, Senhor. Sou todo Teu. Eu sou todo Teu.
sou todo teu. Eu sou todo teu. Muito bem, o reverendo Lucas dando início à programação deste mês da Igreja 12 de agosto, obedecendo ao subtema da Igreja, o tema deste mês, honrando a Deus na unidade da Igreja. Exatamente assim. Logo mais, à noite, estaremos com você. Ou melhor, estaremos todos juntos outra vez a partir das 18 horas. A partir das 18 horas. Convide amigos, familiares, vizinhos. Faça como os nossos irmãos Pedro e Marta Xavier, no domingo próximo passado, convidaram uma família de vizinhos para, reunidos, assistirem ou participarem do culto. Faça isto. Que bela lição, que belo exemplo nos dão os nossos queridos Pedro Xavier e Marta Xavier. Então, logo mais, às 18 horas, o culto ao vivo. Não esqueça e compartilhe. Eu quero aproveitar e lembrar que, obedecendo a este tema do mês de agosto, teremos pregadores especiais aqui na 12 de agosto. No próximo domingo, dia 9, pela manhã, no culto da manhã e em classe única, durante todo o mês de agosto, teremos o culto com classe única. Não teremos as classes conforme a orientação do nosso diretor da Escola Dominical, o presbítero Francisco Santana. Então teremos pregadores especiais. Próximo domingo, dia 9, o presbítero Solano Portela, da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, São Paulo. No culto da noite estará ministrando o reverendo Walter Leite. No domingo 16, no culto da manhã, estará ministrando o reverendo Amauri Costa de Oliveira, direto de São Paulo. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, mas no próximo domingo ele vai pedir licença à Igreja da Penha e vai estar pregando diretamente aqui para a Igreja Presbiteriana 12 de agosto. E no domingo 30 de agosto, encerrando esta série de conferências, estará ministrando um filho da terra, filho de capela, o mestre reverendo Robinson Santana. Robinson Santana estará ministrando no domingo 30 de agosto, também em classe única, a partir das 9 horas da manhã. Louvado seja Deus por isto. Nós vamos agradecer ao Senhor, encerrando este momento de culto, avisando que hoje temos as classes da Escola Dominical, as classes de adolescentes, de jovens e de adultos. Então permaneçam, vão para as suas salas online da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar e receber a bênção apostólica na conclusão deste momento de culto. Senhor, graças te damos por este momento. Graças te damos pela tua palavra que nos chama à intimidade maior com o Senhor. A tua palavra que nos chama a imitar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, a viver em unidade e em unidade honrar a tua igreja, que é o teu corpo vivo aqui na terra, cuja cabeça é o Senhor Jesus, onde nós somos membros uns dos outros. Senhor, graças te damos por esta palavra. E como diz o reverendo Amauri, que palavra! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, dá-nos a tua bênção, abençoa os nossos professores das nossas classes da Escola Dominical. Dá-nos a tua bênção no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações e o poder e o conforto do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo Israel, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.